Vamos falar sobre maratona nesse vídeo e eu quero dividir com vocês as 3 maratonas que eu corri em 2022. Começando por Porto Alegre, depois Florianópolis e por último Curitiba. Nesse vídeo eu vou falar para vocês a minha experiência de ter corrido essas 3 maratonas, se foi fácil, se foi difícil, como eu imaginava que seria essas 3 maratonas no mesmo ano. Eu nunca tinha feito isso, eu sempre corria 1 ou 2 maratonas por ano. E dessa vez, nesse ano, eu resolvi correr 3 no mesmo ano. Vai ter muita gente vendo esse vídeo dizendo grande coisa, eu corro maratona todo mês, tem gente que corre maratona toda semana. Você pega o exemplo lá do Nilson Lima, né, o senhor maratona aí, que já está na sua maratona número 300, passou, né, dos 300. E ele corre maratona toda semana, praticamente. Então, cada um tem a sua experiência com relação a essa distância, mas o que eu vou compartilhar aqui com vocês é mais uma experiência minha própria a respeito desse feito, que eu considero um feito. Você correr mais do que 2 maratonas por ano, eu acho bastante. Mas vamos lá, vamos falar de cada uma dessas maratonas e aí depois vocês colocam aí embaixo também a experiência de vocês, como é que vocês vivenciam essa distância, se preparam para ela, qual foi a experiência numa ou outra maratona, enfim, fiquem à vontade também para escrever aí embaixo a experiência de vocês. Eu vou passar agora para vocês a minha experiência. Vamos começar pela primeira maratona que eu corri, que foi a de Porto Alegre. Essa é a medalha, né? A maratona de Porto Alegre de 2022. Foi a maratona de número 37, 37ª maratona. Uma maratona que eu vou contar para vocês. Eu nunca tinha corrido em Porto Alegre. Sempre foi dito para mim que era a mais rápida do Brasil, a mais plana, a melhor para se bater tempo. E eu concordo, realmente é uma maratona muito fácil de você baixar seu tempo. Por quê? Porque, não digo na hora da largada, mas a partir do quilômetro 21 da maratona de Porto Alegre, você está praticamente o tempo todo descendo, descendo, descendo. São ruas largas. Porto Alegre é uma cidade antiga, mas é uma cidade com ruas largas. A maratona ela acontece praticamente 90% nas margens do Guaíba, né, que é um grande lago que depois, né, deságua para o mar ali, ó, junto da capital de Porto Alegre. E por ser beira-mar, ela é, sim, essencialmente plana. Tem alguns falsos planos, né, que na verdade são avenidas que vão subindo assim lentamente, um ou outro viaduto, mas vamos dizer assim que 97% da maratona você está no plano, né, ou no semiplano. Mas tem um porém nessa maratona aqui, principalmente esse ano, em outros anos também, muita gente reclama disso: vento e frio, muito frio. Pra vocês terem uma ideia, na largada dessa maratona, 5 graus. Sensação de 1, 2 graus, 0 grau. Muito frio. Eu bati os dentes. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para mostrar para vocês como eu estava no dia dessa maratona. Estava bem, estava disposto, mas o frio, gente, incomodou o tempo todo. Você corre, além do vento, né? Muito vento. Corre e não esquenta, o corpo não esquenta. E ainda teve, é um costume da maratona de Porto Alegre, das grandes majors, na verdade, né? Porto Alegre não é uma major, mas as grandes majors você leva lá um agasalho e tal, começa a correr com ele, depois você descarta, corta-vento, enfim, uma blusa de frio que você possa usar na largada para se aquecer antes de largar, e depois, quando você já está aquecido, você dispensa, o que muita gente faz. Lá pelo quilômetro 3, quilômetro 4, 5, teve muita gente que literalmente não descartou o agasalho por causa do frio intenso. Então, para você ter uma ideia de como é essa corrida. Bati o meu tempo na maratona, vou deixar aqui para vocês do lado o meu tempo, do meu relógio, tempo da prova 3:29, oficial.
E o tempo do meu relógio foi esse aí que vocês vão ver. Mas é uma maratona legal para se fazer? É uma maratona legal para se fazer. Recomenda? Recomendo. Se você quiser bater teu tempo, sim. Porém, vá preparado para muito vento, vá preparado para muito frio. Assim é Porto Alegre, uma maratona rápida, com certeza. Muito bem. Depois, em agosto, Porto Alegre foi no dia 20 de junho. Dia 28 de agosto, se eu não estou enganado, 28, 27, 28, Florianópolis. Foi a minha segunda maratona. Então vocês podem ver que eu comecei treinando para a maratona de Porto Alegre em fevereiro e vim no ciclo de treino da maratona, que na verdade o que cansa não é a maratona, e sim o ciclo, os treinos, a sequência de treinos toda semana. Eu, no caso, treino 3 vezes por semana. Para muitos é pouco, para mim é o razoável, o suficiente. Então você vem, né, naquela quilometragem sendo somada semana a semana até chegar na maratona. E depois emendei um ciclo no outro, porque saindo de Porto Alegre no dia 20 de junho, aí julho, aí já no final de agosto, 27, 28, aqui a maratona de Florianópolis. Uma maratona boa, mas por incrível que pareça, talvez por causa do cansaço, em virtude dos treinos para a maratona de Porto Alegre. Por que cansaço? Porque foi a primeira maratona que eu corri e fiquei muito desgastado. Por causa do vento, a gente acaba fazendo muito mais força. Por causa do frio, você quer se aquecer e corre mais rápido e também se desgasta mais. Então, eu vim desgastado da maratona de Porto Alegre, onde eu tinha feito um tempo bom, que eu considero bom, sub 3:30, 3:29, no meu relógio 3:27. E na maratona de Florianópolis, eu bati o mesmo tempo que eu tinha feito lá em 2019, onde eu corri 3:32. Vou deixar o tempo aqui com o percurso e tudo mais da maratona de Florianópolis. É uma maratona legal? É uma maratona legal. E o que aconteceu? Por que você não conseguiu fazer 3:30 na maratona de Florianópolis? Muito vento também. Dessa vez, muito vento, viu, gente? Da outra vez que eu tinha feito em 2019, não ventou tanto e não choveu. Dessa vez, ventou e choveu. Então, o tempo em Florianópolis é inconstante. Por conta disso, tome cuidado quando você for treinar para essa maratona, a de Florianópolis. Se prepare também para vento. Pode acontecer, não é durante toda a prova, como foi em Porto Alegre, onde muito vento durante toda a prova. Nessa aqui não, nessa é mais um vento, vamos dizer assim, do quilômetro 21 em diante, assim, tem mais vento, porque é o lado, quando você vai para o lado do mar. Tem um lado da primeira meia maratona, você corre mais para o lado do continente, e depois da segunda parte da maratona você corre mais de frente para beira-mar, norte ali, enfim, mais perto do mar, então você pega mais vento. E foi o que aconteceu esse ano, 2022, na maratona de Florianópolis. É uma maratona plana, mais ou menos, porque tem os elevados, que são mais elevados do que o de Porto Alegre. Tem as duas pontes, né? Você vai em uma, volta em outra. E você tem também os elevados dentro, ali próximo. Você sai de um elevado, entra em outro, enfim. E tem os falsos planos também, que você deve considerar, túnel e tudo mais, onde os ritmos podem variar de acordo com a sua preparação. Mas é uma maratona boa, sim, para você fazer um tempo bom, desde que você esteja preparado para essa maratona. E eu já estava com a bagagem de ter corrido Porto Alegre, então eu já vinha num ciclo de treino. Recomendo a maratona de Porto Alegre, ou melhor, de Florianópolis? Recomendo. É uma maratona legal, é uma cidade, né, diferente, uma cidade litorânea como Porto Alegre, mas ela tem, vamos dizer assim, ela tem uma energia diferente. Ela é um pouco mais, assim, alegre, vamos dizer assim, do que a de Porto Alegre, que é uma maratona mais sisuda, onde não tem tanta participação do público. O gaúcho não dá muita bola para a maratona de Porto Alegre, ele não fica na rua ali incentivando e tal. E em Florianópolis há um incentivo um pouco melhor,
principalmente na chegada, na Beira-Mar Norte, há um apoio melhor do público. Isso em Floripa. Muito bem, e aí a última que foi em novembro, no dia 20 de novembro, Curitiba. Essa sim, uma maratona em que eu não só me preparei também melhor para ela, porque eu sabia que ela ia ser uma maratona mais dura do que as outras duas, porque as outras duas, por ser beira-mar, são maratonas mais planas, onde você corre mais fácil e sofre, entre aspas, menos. Apesar de que não existe 42K em que você não sofra, né? Fisiologicamente é uma distância bastante grande para o ser humano. Muito bem. Curitiba já tem uma altimetria muito maior do que Porto Alegre e do que Florianópolis, obviamente, né? Para vocês terem uma ideia, a somatória da altimetria de Curitiba ultrapassa os 270 metros. É quase 300, 290, se eu não estou enganado. O que é isso, 290? São as alternâncias, né? As subidas e descidas somadas, sendo que em Porto Alegre ela não passa dos 65, olha só que diferença, e em Florianópolis ela não passa dos 140, então praticamente o dobro em altimetria Curitiba. Mas mesmo ela tendo toda essa altimetria, é o que eu sempre falo no vídeo de Curitiba, eu vou deixar aqui em cima o vídeo de Curitiba, para toda subida tem uma descida, e se para toda subida tem uma descida, obviamente que você acaba compensando a velocidade que você lentamente sobe em Curitiba, depois você desconta na descida. Então uma coisa compensa a outra. Tanto é que o meu tempo não ficou distante de Florianópolis, que é basicamente uma maratona semiplana. Ou seja, eu fiz 3:36 nesse ano, a maratona de Curitiba, apesar de que no meu relógio deu menos. Eu vou deixar aqui também o tempo de Curitiba para vocês. E 3:32 em Florianópolis e 3:29 em Porto Alegre. Obviamente que tem uma diferença de tempo bastante grande, considerando uma maratona de uma para outra. Mas a maratona de Curitiba, que eu considero a melhor para você correr nessas três, melhor no sentido de organização, da cidade, do desafio, enfim. Já tem um vídeo aqui que eu explico por que eu considero a maratona de Curitiba a melhor para você até estrear uma maratona, apesar de muita gente dizer, né, que Porto Alegre é melhor para estrear, eu discordo, eu acho que é Curitiba melhor. Mas enfim, polêmicas para lá, Curitiba foi uma maratona em que eu tive praticamente o segundo semestre todo para me preparar, treinei bastante em subida, bastante, né, por causa da própria altimetria da prova, e fiz uma prova legal. Eles mudaram o final da prova, colocaram uma boa de uma subida no final da prova, que dá uma quebrada, porque a gente já está aí com os 41 quilômetros na perna, não é fácil nos 41 você ainda pegar uma ladeira, mas deu tudo certo, eu acho que eu fechei bem, foi um bom tempo de prova, e por ser uma maratona muito bem organizada, com a medalha que eu até considero mais bonita, né? Olha só essa medalha, que tem o Museu do Olho, né? Que é o Museu Oscar Niemeyer. A Expo foi nesse local, a Expo da maratona de Curitiba. E aqui atrás tem os patrocinadores da prova. Essa é a de Porto Alegre, olha só, os tamanhos delas até são semelhantes, mas aí é gosto, né? Considero a de Curitiba mais bonita. Pelo menos esse ano foi. Essa é a de Porto Alegre, os patrocinadores atrás também, na frente aqui, a maratona dos 250 anos, homenagem, né? Os 250 anos da capital porto-alegrense. E a menorzinha, né, foi a de Floripa, a medalhinha pequena perto de Curitiba, que desse ano, por conta da pandemia, né, eles agruparam 2020, 21 e 22 na mesma medalha. E atrás aqui os patrocinadores, tal como os outros também. Fitinha preta, né, a maratona de Curitiba com uma fita mais grossa, né, também a maratona com
um tratamento melhor também que eu achei, a Expo melhor, tudo mais. Apesar de que a Expo de Porto Alegre também foi muito boa, num shopping lá, bem legal, bem ampla, bem organizada. E a de Floripa, que eu achei assim, junto, né, comparada às outras, a mais fraquinha, assim, a mais, vamos dizer assim, né, a Expo, assim, nem teve Expo, na verdade, foi só a entrega lá dos kits, foi dentro da Decathlon, então praticamente nem teve Expo, infelizmente, né, porque depois de 2 anos de pandemia, os corredores não tiveram esse tratamento especial que normalmente tem numa maratona. É isso, essa foi a minha experiência e no final o que eu digo para vocês? Compensa, vale a pena correr 3 maratonas durante o ano? Sinceramente, de todo coração eu digo para vocês, é cansativo, é desgastante, eu não recomendo, sinceramente. Principalmente se você for correr essas maratonas tentando melhorar seu tempo. É um desgaste. Foi o que eu fiz, eu melhorei meu tempo em Porto Alegre, empatei em Floripa e aí fiquei abaixo em Curitiba. Né? Então fui assim, decaindo, entre aspas. Por causa do cansaço, o ciclo, né? Você emenda um ciclo no outro, então você tem que dedicar mais tempo, você tem que treinar mais. Tanto é que para a Maratona de Curitiba, um mês antes, eu já reduzi os meus treinos, não conseguia fazer 3 treinos por semana, 3 treinos por semana. Eu fazia 2 treinos por semana, porque eu estava cansado. Você vem durante o ano inteiro, desde fevereiro, chega em outubro, você não aguenta mais, entendeu? Tantos treinos, treino. Então é desgastante. Sinceramente, eu não recomendo 3 maratonas por ano, eu acho que 2 é suficiente. Uma seria o ideal. Para nós, seres humanos normais, porque a gente não tem só isso na vida, né, gente, para fazer, a gente tem os afazeres, o trabalho, a vida social, você tem os treinos também, né, mas, enfim, é complicado, eu acho pesado, tá? Fiz, vou fazer de novo 3 por ano? Não vou fazer mais 3 por ano, 2 no máximo, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, no máximo, apesar de que em 2023 eu vou fazer uma maratona só, e acho que nem é tão saudável assim. Eu acho que a gente deve, para ter vida longa na corrida, pegar leve, sabe? Porque 42 quilômetros não é pouca coisa, é muita distância, é muita corrida. Se você quer correr for fun, tanto faz ficar correndo lá 4 horas e meia, 5 horas, corre a maratona brincando, anda, sabe, faz de conta que corre, fica trotando, aí tudo bem, aí até se dá para fazer até mais do que 3 por ano. Agora, no meu caso, eu que sou um atleta amador, mas que sou mais assim perfeccionista, que gosta de uma regularidade, que não gosta de faltar em treino, que gosta de, sabe? A gente sofre mais, sinceramente, é o que eu acho, tá? Minha opinião. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dando aí o meu parecer a respeito de 3 maratonas durante o ano. Coloque embaixo aí a sua opinião, o que você acha, se você concorda comigo, discorda do Careca. E aí a gente vai conversando, vai trocando figurinhas, se eu puder ajudar também vocês aí sobre uma opinião a respeito dessas 3 maratonas que eu corri. Eu já corri então 2 vezes Curitiba, 2 vezes Porto Alegre, ou melhor, 2 vezes Floripa e 1 vez Porto Alegre. Então são 5 maratonas. Eu acho que eu posso um pouquinho dividir com vocês a minha experiência pequena, mas razoável aí para o maratonista amador. Legal? Obrigado mais uma vez porque você está aqui sintonizado no canal. Não se esquece de deixar aquele like para dar força pro Careca. E bons treinos, boas corridas!